Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia do webinar sobre tendências e estratégia dominando vendas e marketing. E hoje eu tenho um convidado que é o doutor Ayrton Rodrigues. E o doutor vai falar sobre do laboratório ao ponto de venda, né, o papel da neurociência na jornada do consumidor, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do doutor Ayrton. Sei das suas dificuldades em relação à agenda, dos compromissos, tanto acadêmicos como profissionais, né? Mas nós vamos direto ao ponto. Qual que é o ponto? É a apresentação do convidado, doutor Ayrton, né? Ele vai falar aí um pouquinho da jornada dele, tanto da sua formação, quanto da sua experiência, e aí depois a gente vai fazer um bate-papo aí bem interessante, bem bacana, sobre um tema extremamente importante e extremamente aprofundado, né? É o que nos move é a questão das questões científicas, né? A gente não parte do princípio, né, do achismo, né? Então aqui o conteúdo vai ser, em toda a sua trajetória, vai ser um conteúdo baseado em ciência, baseada em fatos, realmente baseado em estudos. Eu quiser que, no meu ponto de vista, todas as empresas deveriam partir desse princípio, né? Não fazer testes no eu acho, e fazer teste no que a ciência, né, nos proporciona o entendimento do que é certo e do que é errado, tá? Doutor, fique à vontade, agradeço novamente, né, e a palavra é contigo. Renato, brigadão pela oportunidade, honrado com o convite, tá? Agradeço poder falar com a tua audiência. Contando um pouquinho da minha trajetória, o que eu faço, como eu cheguei até aqui, né? Como as pessoas às vezes me perguntam por onde entrar por esse mundo da neurociência, né? Falando um pouquinho da minha formação, eu fiz administração lá na turma de 86, faz muito tempo, certo? No Mackenzie. Depois eu fiquei um pouco longe da academia, né? Isso por uma história de vida, eu tive algumas empresas no passado, assim, que não foram bem sucedidas, e aí voltei para a academia para entender o que deu errado. Então, fiz um MBA na USP de Ribeirão Preto, e nesse MBA eu já emendei com mestrado na área de psicologia cognitiva na USP, certo? Por aí eu comecei a querer entender um pouquinho melhor como é que funcionava a mente humana, né? Aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa empresa de consultoria, e um dia a gente começou a trabalhar com uma certificação lá ainda em 2000, se não me engano, na época, que é uma certificação que é a 20.252 para empresas de pesquisa. E aí eu caí de cabeça no mundo de pesquisa de mercado, né? Trabalhei como consultor no Ibope, na Ipsos, na GfK, um pouco, tá? Peguei várias, eu acho que das 10 principais empresas do país, eu fui consultor pelo menos de uma das 6, implantando o sistema de gestão de qualidade em pesquisa. E aí eu fiz meu doutorado, comecei a trabalhar em aplicação de empresas de pesquisa, onde completou aí, então, tem umas 3 décadas dessa época, mais ou menos, quase, né? Então, ao longo dessa jornada, enfim, concluindo, né, eu fiz meu doutorado também na USP, na área de psicologia cognitiva, certo? E agora estou conduzindo na boca do meu pós-doutorado, que eu devo fazer na Unifesp, na área de farmácia, porque eu trabalho muito com a área de cosméticos, em parceria, inclusive, com o Instituto Alemão de Inovação. Tá? Então, por onde eu comecei, para você entender por onde começou a entrar essa área de neurociência, chegou um momento que, dentro da pesquisa de mercado, eu percebi que a pesquisa de mercado era pouco, não digo pouco discriminativa,
mas as metodologias, elas careciam de algo um pouco mais profundo, tá? Então, em determinado momento, eu comecei com o salário de professor a importar alguns equipamentos, certo? Para começar a fazer experimentos. E aí foi o berço do NENC, que hoje conta com uma estrutura de desenvolvimento de tecnologias. Então, hoje o NENC ele realiza projetos. O final dessa trajetória aí foi desembocou, né, em uma empresa hoje que atende basicamente várias grandes marcas, Rectia, Ginomoto, Natura, 99, enfim, eu tenho vários clientes de porte que realizam estudos neurocientíficos, certo? Tenho uma unidade de desenvolvimento de tecnologia lá no Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, lá em Minas, onde a gente tem o NENCTEC, que está sendo incubado, mas eu acho que é a primeira empresa nacional a produzir tecnologia de neurociência aplicada ao consumo, tá? Enfim, ao longo desse período aí tem vários desafios que eu acho que a gente pode esclarecer ao longo desse papo, mas esse é um breve currículo aí da minha trajetória, tá? Combinado. Durante o nosso bate-papo, eu vou passar os contatos do doutor, ou se não, na descrição embaixo vai ter todos os contatos para entrar em contato com o doutor, e enfim, né? O tema, ele é bem discutido, né? Eu também tenho pós-graduação em marketing, então eu entendo que o cérebro é um tanto quanto complexo e difícil da gente. É uma caixinha de surpresa. Na verdade, o Kotler ele acaba falando que é uma caixa preta, né? Como se fosse uma caixa preta de avião, né? E se eu tiver errado, o doutor me corrige, mas enfim. E o tema é muito sugestivo, porque ele fala do laboratório ao ponto de venda, né? Como que a neurociência entende essa jornada do consumidor, né? Então, diante dos estudos, enfim, falando um pouco na questão de ciência, né? O que a neurociência pode ajudar nesse entendimento, né? Como que o doutor faz essa conexão da neurociência à questão do como que fala? Da neurociência ao comportamento do consumidor. Como que seria essa jornada no ponto de vista do doutor? Então, vamos lá. Vamos primeiro entender o que a neurociência faz, tá? E particularmente, deixa eu melhorar o enquadramento aqui, como ela atua dentro dos insights de marketing, tá? E eu acho que é bom traçar algumas linhas divisórias para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona esse mecanismo, tá? Basicamente, essa área de neuromarketing, essa área é uma área que está muito nebulosa ainda, tá? Então, primeiro, eu acho importante a gente entender esses marcos teóricos e depois entender como funciona esse processo do laboratório à prateleira, tá? Primeiro, como essa parte, houve uma evolução da parte tecnológica, sobretudo a área de BCI, Brain Computer Interface, que é a área de interface cérebro-máquina, que proporcionou você ter uma tecnologia não médica, não clínica, tá? Porque o que eu busco não são diagnósticos de pessoas, mas encontrar padrão entre pessoas, tá? Que proporcionasse insights de marketing. Então, talvez discordando, não querendo ser muito pretensioso, mas talvez discordando um pouco de Kotler, certo? Nós somos mais parecidos que podemos imaginar, ok? Então, existem respostas emocionais que é possível encontrar padrão entre pessoas, ok?
Então, nós temos nosso aspecto que é mais único, mas também temos convergências de comportamento. Então, dentro desse elemento, dentro desse aspecto, exatamente é isso que a neurociência busca. Por exemplo, quando eu testo uma fragrância, veja que a gente está inalando um composto, né, um composto carbônico, uma cadeia carbônica, ok? Que ele é bioquimicamente assimilado e a partir daí existe muitas vezes um padrão de resposta. Não para todo mundo de uma forma homogênea, certo? Mas pelo menos para uma quantidade sensível de pessoas. Por isso que, por exemplo, óleo essencial muitas vezes faz efeito pela complexidade carbônica que ele tem, pela complexidade da molécula, tá? E a partir daí, essa complexidade da molécula, bioquimicamente, a gente reage a esse estímulo. Portanto, temos elementos que são temos convergências em termos fisiológicos entre indivíduos, a mecânica do cérebro, certo? É muito similar, eu diria que é similar entre as pessoas, certo? As bases, elas são similares. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a neurociência, ela tem por objetivo construir uma avaliação emocional, certo? E aí é o que entra o grande pulo do gato. O que é emoção? Ok? Basicamente, emoção, como definir... Tem um livro que eu acho que é minha bíblia, né? Consumer Neuroscience, do Garcia, né? Do Murphy, que o Garcia, ele é head da Ipsos em termos de neurociência. Ele define emoção como uma ativação dos neurotransmissores, tá? Que é instantânea, imediata e que vai orientar o comportamento. Então, emoção, basicamente, é o disparo de neurotransmissor, uma resposta emocional. Então, imagina, não sei se eu acho que você já teve essa experiência, né, Renato? De estar andando pela rua, passa, por exemplo, uma casa e vê um cachorro latindo, sabe? Se assusta. Então, quer dizer, o que acontece? O coração bate mais rápido, pupila dilata, o pelo do braço ouriça. Então, isso é uma resposta emocional. Aí depois você tem um processo de interpretação disso que é sentimento, certo? Puxa, que susto eu levei. O susto nada mais é do que uma interpretação de um processo emocional. Então, a neurociência, ela estuda processos emocionais, tá? E algumas vezes sentimentos. Então, a pesquisa tradicional, a entrevista tradicional que você faz, você avalia basicamente o que a pessoa interpreta de determinada situação, determinado estímulo, de uma embalagem, de uma campanha, certo? Porém, a resposta emocional ela é quantificável por meio de eletrodos, por meio de tecnologia, tá? Onde você estabelece o quanto, basicamente, aquela experiência foi positiva ou negativa e a intensidade disso. A emoção ela tem duas variáveis, só duas. Uma emoção ela é mensurada em termos de valência, se é positiva ou negativa, e também a intensidade, com que nível isso aconteceu. Tá? Então, Renato, voltando um pouquinho na tua questão, quando eu procuro construir um estímulo para ver se ele é vendável, eu tenho que despertar emoções, certo? Em outras palavras, eu preciso dizer medir, ou melhor, se aquele estímulo, se aquela embalagem, se aquela disposição em ponto de venda, se aquela comunicação, inclusive, certo? Já fiz até avaliações de propagandistas médicos, se aquele discurso ele realmente provoca uma reação emocional, tá? Então, quer dizer, se ele é positivo e se ele provoca uma intensidade correta, tá? Faz sentido, Renato? Faz totalmente, perfeito. Na verdade, é o seguinte, eu parto do princípio que isso é estudo e isso não, enfim, não tem muito o que discutir.
Porque, na verdade, doutor, eu parto muito, assim, da intenção, assim, é muito bacana o que está... Eu divido, né, o que está no livro e o que realmente acontece na prática. E aí, o que acontece? Quando eu parto do princípio que foram feitos estudos que têm referência em relação a esse comportamento e esse método de chegar nessa resposta, não se discute, faz sentido, e aí a gente tem que entender que as pessoas, para tomarem essas decisões, são pautadas em cima desses estudos, ponto. Mas, Renato, tem uma dificuldade agora, tá? Tá. O que acontece? E aí a gente vai para um outro capítulo que eu vejo que é um problema. Muitas vezes, o que está acontecendo hoje com o mercado, primeiro, o Brasil é um mercado que pouco adota a pesquisa para tomar decisão. Tá? Então, veja, eu brinco, você fala, olha, você não precisa pensar em neurociência, não precisa pensar em neuromarketing, certo? Você não precisa ter um carro hidromático turbinado. Vai num ponto zero, paliozinho, começa a falar com o teu cliente. Começa a ter uma estrutura metodológica um pouco mais sólida para entender o teu mercado. Não pense em neurociência ainda, certo? Começa a coletar dados de uma forma científica, o básico da pesquisa de mercado, tá? Então, muitas vezes as pessoas estão pensando, eu vou fazer neuromarketing, eu vou aplicar neurociência. Meu, antes de pensar nisso, faça uma lição de casa, que é fazer o básico de pesquisa de mercado. A incidência de pesquisa de mercado nessa indústria no Brasil é de 5% dentro das indústrias brasileiras. No mercado norte-americano, a gente está falando de 35%. Quer dizer, lá se faz pesquisa muito mais, com muito maior intensidade. Então, eu vejo que, primeiro, obviamente, as empresas que têm uma tradição maior de pesquisa, elas estão adotando neurociência porque a complexidade do mercado que ela começa a atuar é cada vez maior, e a neurociência ajuda a você medir com uma precisão muito maior. Mas, no dia a dia de qualquer empresa, certo? Até numa empresa menor, puxa, como é que eu começo a ser mais científico no processo de decisão, tá? E aí, no final do dia, eu acho importante que o importante não é a neurociência. O importante é a metodologia que você utiliza para tomar uma decisão isenta, crítica, certo? Porque normalmente as decisões elas são emocionais, certo? Como assim, voltando ao conceito de emoção. Elas são reações automáticas, instintivas, certo? Portanto, quando eu falo que são fundamentados em uma determinada valência, isso aqui é bom, isso daqui é ruim, não refletidas, certo? Então, um processo importante que o processo decisório ele seja pautado em uma construção metodológica e científica, ainda que você não utilize eletrodos nem sensores, que você vá desarmado para o ponto de venda, falar com o teu consumidor, tá? Não para vender o teu produto, mas para entender as críticas que o consumidor tem ao seu produto. Isso é muito pouco feito no país. Então, eu acho que esse é o estágio inicial que é importante a gente considerar. Depois que você começar a aprender, a entender, a conversar, a fazer pequenos laboratórios, entender o comportamento do consumidor de uma forma analítica e isenta, tá? Aí você pode começar a sofisticar e começar a falar em neurociência, tá? Hoje, como as empresas utilizam neurociência? É feito em laboratório. Então, a gente leva as pessoas para um laboratório, eu tenho um laboratório em São Paulo, tá? Onde eu tenho eletroencefalografia, eye tracking, vários equipamentos, nos quais eu monto um protocolo de pesquisa, tá?
onde, por exemplo, sempre tem uma entrevista no final, mas a parte principal não é entrevista, e a partir daí eu estimulo as pessoas com as situações de marketing, por exemplo, tá? Campanhas, comunicações, produtos, e a partir daí a gente começa a entender melhor como são essas reações automáticas, tá, Renato? Então, muitas vezes, por exemplo, quando você fala de uma fragrância que você faz um teste olfativo, você ingere, o corpo está tentando entender o que é aquilo que você está tendo essa estimulação, né? Às vezes essa estimulação acontece em milissegundos, é rápido. Teve caso de produto que demorou 7 a 10 segundos para o corpo interpretar e falar, putz, gostei. Por isso que às vezes tem esse comportamento. Você sente o produto, de início você não vai, não rola. Depois de um tempo você fala, você volta para comprar, certo? Por quê? O corpo, ele tem esse processo, é um composto químico que está sendo absorvido, existe um processo de sinapse, e aí existe uma interpretação dessa reação emocional. Você fala, puxa, o que eu senti em relação a esse produto, que normalmente ela não é imediata, tá? Que às vezes não é imediata. Tá? Então, é muito louco isso daí, porque essas reações emocionais, elas acontecem não de uma forma padrão, tá? Para cada produto existe uma reação. E aí eu entro numa situação que é um pouco uma crítica que eu faço, você estabelecer conceitos e dogmas neurocientíficos como se valesse para qualquer mercado e qualquer pessoa. Aí é uma coisa meio complicada. É preferível você não utilizar a neurociência, utilizar um bom bate-papo com o teu consumidor, esquece a neurociência, esquece as regras, certo? E faça um bate-papo experimental com o teu consumidor. Tá? Perfeito. Doutor, aproveitando essa aula, né, de neurociência, enfim, porque na verdade o mercado em si ele é muito pautado por efeito manada, né? Então assim, vou fazer o guru lá que não, enfim, eu não vou entrar nessa seara aí porque senão daqui a pouco, enfim, mas como que eu posso dizer? O doutor já me apresentou duas informações, né? Que o Brasil, ele por questões de estudo, experimento, a gente não chega a 5%, é isso? Sim, a pesquisa de mercado estruturada é muito pouco utilizada no país. Tá. E aí eu pego o mercado americano e ele vai aí números extremamente altos em relação ao Brasil, 35% de pesquisa de mercado para entender o mercado. Então, aí eu faço uma pergunta para entender. As empresas, na verdade, elas fazem o produto, seja qual for o segmento, seja qual for a sua dimensão, então, pautadas em poucas pesquisas, tanto de bate-papo com o seu cliente e pouco baseado em ciência. Seria mais ou menos esse o entendimento? Sim. Eu acho que você tem muitas vezes gestores, empreendedores que têm convicções, e essas convicções são importantes, certo? No desenvolvimento do produto, afinal, as pessoas conhecem os seus mercados, mas também essas convicções podem ser um ópio que te amortiza, que te acaba tornando extremamente, sabe, focado, mas também irredutível em relação a outras informações, e isso pode ser um caminho para o fracasso, certo? Então, normalmente, por exemplo, e também eu acho que também as nossas instituições de ensino, elas pecam em algumas coisas. Eu também sou professor universitário, né? E quando você faz, por exemplo, um TCC, todo mundo fala, putz, que saco, que coisa terrível. Gente, isso é a base de fundamento metodológico, isso você pode levar para a empresa de qualquer... sabe? Construir uma metodologia de avaliação. Então,
A partir daí, um raciocínio onde, ora, eu preciso testar um produto. Para testar esse produto, eu tenho essas variáveis. Como é que eu trato essas variáveis para que eu tenha um resultado fidedigno? E, sobretudo, como é que eu me... Sabe, aquele treinamento, como é que, às vezes, o TCC, muitas vezes mal construído, né? Você tem um viés de confirmação, né? Um dia eu recebi um artigo, sou revisor também de algumas revistas, né? Onde você tinha um forte viés de confirmação, certo? Onde a pessoa fez isso, o resultado foi confirmando pelos resultados, certo? Mas sem uma crítica científica. Puxa vida, ok, mas qual que é a ciência que está por trás? Quais são as variáveis que foram identificadas? Como foi tratado essas variáveis para que ou controlar dessas variáveis e testar dessas variáveis, para que o produto final, para que a minha avaliação do meu produto fosse realmente robusta, científica e me desse um insight que proporcionasse falar, ok, os KPIs que eu tenho são esses, mediante esses indicadores, eu consigo entender onde o meu produto pode falhar e tomar a decisão certa nesse aspecto, ok? Então, a tentativa e erro é o melhor professor, é o mais, vamos dizer assim, o professor mais adotado, mas não é o mais racional, eu acho, né? Então, isso é muito perigoso, a tentativa e erro. Ontem no feriado, na verdade, assim, eu leio muito e em alguns momentos, durante o trabalho, eu assisto alguns podcasts onde pessoas que realmente estão no mercado, né, atuando no mercado e tem alguma coisa a agregar, enfim, mas... E aí teve uma pessoa ontem que ele até comentou, ele fez a seguinte fala, né? As empresas, de um modo geral, têm feito muito benchmarking, né? Que é analisar o que o concorrente faz e traz para dentro da empresa dele. Mas aí ele teve uma conclusão do seguinte: a gente tem que entender, falou assim, que o país é muito grande, a gente tem uma região, uma extensão muito grande, a gente tem que levar em consideração as questões. O que é aplicado no Rio Grande do Sul nem sempre é aplicado no Nordeste. Então, a gente tem que entender que o benchmark ele é bem-vindo. Porém, a gente tem que ter uma ressalva que nós temos culturas regionais, nós temos aspectos de cunho comportamental, que às vezes o que dá certo no lugar não dá certo no outro. E mais um aspecto importante, Renato, certo? O conceito de posicionamento mostra que quando você ocupa uma determinada casela na mente do seu consumidor, você está abrigado em um determinado local, aquilo está ocupado, certo? Então, se você extrai essas referências como para você, certo? Ora, a questão é como é que você adapta isso dentro da sua realidade, porque aquela casela você não pode ocupar mais. Você precisa construir a sua própria. E nesse processo de adaptação, você precisa ter informação, certo? E se você não estudar como você adapta isso, reconstrói e a partir daí cria uma oferta de valor única, tá? Benchmarking não é cópia daquilo que deu certo. É uma das informações que você tem para construir um processo adaptativo e, a partir daí, ter uma oferta única de valor. Só que dentro desse processo adaptativo tem outras variáveis que você tem que entender. Uma delas é de comportamento do consumidor, onde, se você não compreender isso a fundo, tá? Já era. Entendi. Perfeito. E ainda, né, eu vou até um pouquinho mais adiante, né, quando ele falou da questão do benchmarking. Se você pega uma região onde ela é baseada no turismo, na verdade eu vou trazer, além de ter a cultura local,
Vêm pessoas de outros estados com culturas pré-determinadas que têm que ser adaptadas à realidade local. Exemplo, eu fui, há um bom tempo atrás, eu tive a oportunidade de ir para Maceió. Então, eu não entendia que lá as coisas começam às 7 horas da manhã e para 4 horas da tarde. Por quê? Porque é uma questão que aí eu não domino, que é o fator clima, que são os fatores climáticos, que o sol lá nasce mais cedo e ele se põe mais cedo. Então, eu comecei a entender o seguinte, que eu tinha que começar para aproveitar, eu fui a partir do terceiro dia que eu fui entender que eu tinha que acordar mais cedo e não podia me estender muito à noite, porque assim, ou eu escolheria o dia ou noite, não dava para fazer os dois. Porque, enfim, e aí o que acontece? E aí sua cabeça vai... ela precisa se adaptar a uma realidade local, porém você não pode também perder os seus princípios. Por exemplo, eu gosto da noite, mas enfim. E aí você demora 3, 4... Né? Eu demorei 3 dias para entender a dinâmica do local. Então, tinha dia que eu aproveitava o dia e tinha dia que eu dormia um pouco mais tarde para aproveitar a noite. Pois veja, Renato, você vê as variáveis, você está citando uma das inúmeras variáveis que você tem que ter para ter um processo de adaptação. Tá? Então, quando você adapta uma oferta de valor, um produto, uma campanha, é importante ter em mãos quais são essas variáveis, mapeá-las e entendê-las, certo? Então, é uma coisa que deveria ser o básico, mas nem sempre é executado. Né? Entendi, perfeitamente. E aí eu venho para questões, e aí eu já começo a analisar diferente. Então, exemplo, o processo, vamos falar de um processo de compra. Então, quando eu vou comprar um pacote para ir para o Nordeste, eu acho que o vendedor ali do turismo ali, da empresa de turismo, ele já teria que passar a informação. Ó, lá funciona assim, assim, assim. Lá tem os costumes locais que são assim, assim, assim. E a gente já chegar preparado e chegar adaptado a essas questões. Porque Sim. dia... Hoje, na verdade, eu não bebo mais nenhum tipo de bebida alcoólica, mas eu achava o cúmulo, 7 horas da manhã, 7:30 da manhã, as pessoas estarem tomando cerveja no resort. Mas só que elas acordaram 5:30 da manhã e 7:30 da manhã já era como se fosse umas 10:30. O funcionamento social é diferente. É diferente. Sim, sim. Sim. Então, aquele negócio de bom dia, que às vezes ali já passou, em São Paulo, o cara tá tomando café, eu tô tomando por quê? Por questões de... Eu tô falando de um exemplo, mas aí a gente vai muito mais longe, se a gente for ficar batendo em teclas, em questões, enfim, né? Doutor, na verdade, assim, a gente já falou desses fatores, da questão da neurociência, enfim, como, de uma forma mais técnica, ou, enfim, como que a neurociência, o doutor já me explicou um pouco, mas, assim, eu vou fazer algumas perguntas que faz referência ao nosso bate-papo e a questão da proposta do nosso webinar, né? Então, partindo do princípio, né? Então, o tema principal é, né, tendências e estratégia dominando vendas e marketing, né? O que a neurociência ela pode contribuir, né, para as questões de marketing, vendas ou vendas e marketing, né? Como que seria o apoio, né? Porque assim, e baseado em ciência, de novo, a gente não está aqui falando do que eu acho, né? Então, como que a neurociência, a gente já falou que pesquisa de mercado ajuda, você fazer um bate-papo com o seu cliente.
Inclusive, vou trazer uma informação aqui que eu trabalho com algumas mentorias no segmento de vendas. Eu falo que a maior informação que você tem é aquele cliente que compra de forma recorrente. Então, você tem que perguntar para ele por que ele compra de você. Por que ele não compra do concorrente e compra com você? E você tem que ter esse parâmetro. Ele já está ali dentro, você já fidelizou ele. Ele está há 10 anos como seu cliente e você nunca fez essa pergunta para ele. Fato. Então a gente tem que entender esse contexto. Então, assim, partindo do pressuposto que nós já comentamos anteriormente, né? Então, como que as empresas, de uma forma geral, hoje não faz? A gente já tem um dado estatístico, 5% das empresas utilizam estratégias técnicas, estudos, para entender como entender, né, do laboratório ao ponto de venda. Mas como que para dar uma dica, né, para depois, futuramente, se alguém tiver interessado, entre em contato aqui, ó. Essa é a intenção. Vamos dar na verdade, assim, vamos contar o santo, mas não vamos contar o milagre, ou vice-versa, né? Então, assim, mas como que esse contexto que nós estamos falando, ele pode contribuir para o ecossistema de vendas e marketing? Tá. Eu vou contar um caso que eu acho muito interessante. Há um tempo atrás, eu fiz eu faço avaliação de jornada de venda. Sim. Né? E a gente fez uma avaliação de jornada de venda, onde a gente colocou o eletrocefalograma, o eye tracking da pessoa, certo? E falou, olha, vai fazer teu processo de compra. Tá? Um produto categoria semi-luxo, não era alto luxo, mas lá tinha um valor agregado maior. Tá? E o que acontece? Dentro de uma situação, me lembro claramente que a pessoa interagindo com o vendedor, certo? E o vendedor, falando do produto, basicamente está falando de fragrância, tá? Falando do produto e mostrando essa embalagem, fazendo a prova do produto, enfim, o consumidor deve ter provado aí pelo menos umas 10 fragrâncias, certo? Gente, quando você vê os resultados da eletroencefalografia, isso daí basicamente você vê claramente ativação maior do lado direito, quer dizer, rejeição. Imagine uma situação de hiperestimulação, onde você tem um estímulo fonológico, pessoal falando, um estímulo visual, toda aquela comunicação de loja e embalagem, o estímulo olfativo, certo? Então, quer dizer, as pessoas são como peixinho Dory, elas são programadas para esquecer. A nossa capacidade cognitiva é muito baixa, certo? Então, quer dizer, você se lembra do que você almoçou ontem, Renato? Me lembro. Lembra? Eu lembro. E anteontem? Aí já é mais difícil. É mais difícil. Certo, porque você vai apagando para entrar informação nova. Nós somos programados para esquecer. Certo. É assim, lembrando que eu estou fazendo uma reeducação alimentar, então eu tenho um script de alimentação. Então eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso comer, mas eu sei que o básico eu comi foi arroz, feijão, uma carne e salada. Mas eu não lembro de especificar o horário, eu não sei de especificar qual foi a carne. Quer dizer, a gente, somos programas, quer dizer, é engraçado que depois eu vou complementar isso. Então, qual foi o resumo dessa história? Tá? Gente, para venda, você fazer uma hipersensibilização cognitiva, muita informação, você desconecta, a pessoa paga, certo? Então, precisa tomar cuidado e respeitar a capacidade cognitiva das pessoas, certo? Então, o que vale mais? Ao verbal, o olfativo, quer dizer, muitas vezes as pessoas falam, putz, marketing olfativo funciona? Funciona, ele modula a emoção. Mas funciona em que momento, de que forma, certo? E detalhe, como é que você consegue fazer com que você não tenha essa hipersensibilização?
certo? Tem bons livros, infelizmente alguns deles são em inglês, né? Tem um chamado Overloaded Mind, que ele trata basicamente da sobrecarga mental que as pessoas têm. Acho que é Overloaded Mind, alguma coisa assim, que descreve o risco que você tem de uma sobrecarga mental. A pessoa, quando ela tem muita opção, ela não escolhe nada. Se ela tem muita carga, certo? Ela fica confusa, ela vai esquecer. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. O que vai prevalecer, aí é que a gente faz experimento para entender o que é mais prioritário, o que pesa mais, certo? Então, esses são cuidados que tem que se ter, tá? Portanto, outra coisa que eu ia conversar, existem algumas regras que eu acho que a gente falou que precisa tomar cuidado com regras, mas existe uma situação onde, por exemplo, aquilo que é emocionalmente mais saliente, a gente processa mais, certo? Isso é fato. Agora, dizer o problema é que a gente nem sempre sabe o que impacta mais emocionalmente para o consumidor. É aí que a neurociência entra para medir, certo? O que é mais emocionalmente impactante. Então, dentro dessa situação de jornada, mostrou claramente, inclusive uma outra jornada onde o atendimento foi muito mais calmo, certo? O cliente ficou, a vendedora foi muito mais responsiva, certo? Ela ficou muito mais na dela, esperando o consumidor fazer as abordagens. Gente, você teve uma situação muito mais ativa do lado esquerdo. Quer dizer, sistema de recompensa. Porque quando você põe os eletrodos aqui na ponta frontal, na parte frontal, aqui é que acontece o processo de decisão. Então, você consegue medir por meio de diferença entre os lados dos hemisférios do cérebro se você tem um movimento de aproximação repulsa. Então, uma outra situação totalmente diferente, muito mais light, menos ostensiva, certo? Vender não é carregar informação, certo? Vender é basicamente o contexto emocional. Entender esse contexto emocional. É um jogo. Eu não sou vendedor, tá? Não tenho. Mas é importante que você saiba que, é como encher um balde d'água, certo? Se você tem que saber exatamente quanto de informação você tem que colocar, porque senão vai transbordar. E aí e você nunca sabe a informação que a pessoa guarda no final, certo? Então, isso é um desafio, tá? A neurociência, ela ajuda a entender melhor como essa mecânica ela acontece, ok? Embalagem, por exemplo, embalagens são vendedores silenciosos, certo? E detalhe, você está ali com uma situação onde você tem 1000 opções, certo? E lembrando que a tua capacidade cognitiva é pequena, você vai lembrar de uma, vai esquecer de outra. Quer dizer, então tem elementos de cor, elementos de saliência visual, de contraste, tem elementos de textura, de forma gráfica. Eu estudo bastante embalagem, certo? Então existem 2 conceitos de atenção capturada e atenção dirigida, tá? O que é uma embalagem que captura a atenção? Ela tem méritos cromáticos, méritos de design, que você acaba, ela capta a atenção do olho. A gente não pode esquecer que a gente vê luz. Bom, é óbvio, né? Então, nós somos sensibilizados na velocidade da luz, certo? Só que a informação que a gente captura é acima de 300 milissegundos. Só que a velocidade da informação da luz é bem maior. Então, aquilo sensibiliza, nosso nervo óptico é processado pela parte occipital, tá? E aí sim a gente fala, putz, você direcionou o olhar. Aí você tem um processo consciente em termos de resposta, tá? Isso é uma atenção capturada. Outra coisa é a atenção dirigida, precisa de uma pasta de dente. Aí você começa a fazer a varredura no ponto de venda atrás da tua marca de pasta de dente e as disponibilidades que você tem, certo? E as duas coisas interagem de uma forma dinâmica no ponto de venda. Então, por que você às vezes você troca de marca? Porque você tem um comportamento diferente no ponto de venda. Alguma coisa te sensibilizou de alguma forma que levou a uma resposta emocional e, por consequência, alterou teu padrão de comportamento, certo? Mas você teve
uma resposta emocional, quer dizer, automática, inconsciente, imediata, certo? Onde teve uma valência positiva e de alta intensidade. Então, aí atingiu a forma como você compra. Portanto, pegando muito essa situação onde a gente fala do laboratório à prateleira, porque tudo isso aí, as grandes empresas, elas costumam fazer ensaios, então elas têm aquilo que a gente chama em pesquisa de screening, tá? O que é um screening? É você, por exemplo, ter 3, 4 propostas, ou de comunicação, ou de embalagem, e você avalia e faz o processo funil, certo? Onde você vai avaliando neurocientificamente o que vai dando mais certo, ok? Então, a partir daí, quando vai para o ponto de venda, isso vai testado, certo? Laudado, exatamente, olha, o impacto emocional, isso daí, certo? Onde você tem uma garantia de uma mecânica e de um funcionamento melhor em termos de competição, tá? Assim, chega até a respirar de tanta informação, mas enfim, é um prazer, né? Falar e conversar com eu sou muito baseado em ciência também, né? Por diante do estudo que eu fiz, no meu mestrado, enfim, e é brilhante, né? A gente escutar tanta coisa que, me desculpe falar, mas que o mercado desconsidera, né? Isso é triste, né? Aí, doutor, aí eu vou fazer uma pergunta, eu acho que faz sentido. Faz sentido de complementar o que o doutor está falando. E onde entra as questões de cores? Faz sentido? Não faz sentido? Eu vejo com um pouco de reserva, certo? Essa história de psicologia das cores, Sim. tá? Muitas vezes ela é recomendável, mas não sei. Um dia li um artigo que eu acho muito interessante. O artigo ele começava algo como que não existe cor, existe frequência de onda, tá? Então, existe uma área chamada psicofísica que estuda um pouco melhor esse processo, tá? Então, vamos ser um pouco mais científico em termos de cor. Você tem, dentro do espectro cromático, do infravermelho à ultravioleta, certo? Certo. Dentro desse espectro, você tem uma frequência que ela anda mais rápida ou anda mais devagar, que ela se Sim. propaga, certo? Com velocidades diferentes, ok? Então, em função dessa propagação com velocidades diferentes, o que acontece? Você tem no olho, não sei se você lembra do colegial, cones, bastonetes, etc. Que você, coisa Em ciência a gente pegava o olho do boi para dissecar, enfim. Não sei se faz esse sentido aí, mas enfim, eu lembro que eu tive São isso. enzimas que tem, né? Na verdade, são partes que dentro tem uma enzima chamada. Esqueci o nome da enzima. Mas, enfim, que ela quebra com determinada. Cada enzima ela quebra com uma frequência de onda. E dá um aspecto sináptico que vem pelo nervo óptico e é processada na parte occipital, certo? Então, em função dessa interação de cores, existem determinadas quebras enzimáticas, existem determinados processos sinápticos que são processados e interpretados de determinada forma. É isso que você constrói, chamada percepção. É uma das variáveis da percepção, certo? Então, quando você utiliza a cor, é importante você entender, talvez o seu significado, mas não somente isso, saber com que velocidade ela vai ser estimulada, tá? E aí tem muito essa parte também de visão computacional, para entender um pouquinho melhor como o olho processa isso, tá? Porque o olho ele vai processar basicamente frequência de onda, tá?
E a partir daí você construir, olha, o meu produto na prateleira, com esse contraste, ele vai ter este nível de saliência. Porque eu usei determinadas frequências que juntas elas causam uma determinada sensibilização e, portanto, uma determinada percepção. Tá? Agora, o amarelo significa isso, o vermelho... aí entra também aspectos que eu acho que são interessantes, a interdisciplinaridade é linda, né? E aí você, por exemplo, tem aspectos semióticos que faz talvez que culturalmente, certo? Por exemplo, o vermelho adotou-se como uma significação de urgência, tanto que tem vários medicamentos que usam vermelho, certo? Então, aí tem um aspecto semiótico que eu acho que enriquece bastante. Não faz parte tanto da psicofísica, certo? Mas a semiótica, para mim, faz todo sentido. Olha, que aula, hein? Que aula. Isso. Me desculpe falar, mas poucos entendemos do cérebro e da neurociência. Mas, enfim, vamos entrar um pouquinho, já que a gente está desmistificando algumas coisas com questões... A neurociência, doutor, ela consegue antever tendências? Eu acho que não. Quando a gente fala neurociência, a gente fala basicamente de um protocolo experimental, certo? Se você é de teste. O que é a neurociência? Basicamente é você capturar algumas variáveis, estabelecer o controle sobre essas variáveis e ter um protocolo de teste a fim de saber o papel de cada uma dentro de um determinado efeito, tá? Então, se você coloca dentro dessas variáveis um determinado cenário, um determinado contexto, e avalia que esse contexto, de repente, ele começa a se fazer frequente na mente das pessoas, você está antecipando tendências, certo? Então, mas como qualquer pesquisa faria, tá? Uma pesquisa social, uma pesquisa, por exemplo, em redes sociais, etc. Mas o que a neurociência, ela basicamente, ela te ajuda a comprovar hipóteses, certo? Essa embalagem funciona ou não, certo? Essa comunicação, ela é legal ou não, certo? Esse discurso de venda, ele é emocional ou não, certo? Então, ela basicamente, isso dentro da minha perspectiva, inclusive de neuromarketing, nada mais é do que você tomar decisões de marketing fundamentado em protocolos experimentais. E isso que é neuromarketing, tá? Antecipar tendências, eu acho que está muito mais dentro da psicologia social, tem uma situação de multidisciplinaridade aí, que eu acho que é, de novo, muito rica, né? E onde você, veja, quando você trabalha, como eu trabalho muito em neurociência, eu sou muito focado numa situação nesse universo pequeno. O decisor de marketing, que é meu cliente, ele não faz só neurociência, certo? Então, ele começa a entender de uma forma um pouco mais global diferentes variáveis, onde a cabeça do consumidor é uma, ao funcionamento psicológico do cérebro ou neurofisiológico é uma das diferentes variáveis sociais, certo? Hoje essa situação de redes sociais é uma coisa que é extremamente dinâmica. Então, eu diria que as tendências elas vêm de uma situação multifacetada, tá? Onde a neurociência é difícil dizer, olha, com isso você consegue identificar. Aproveitando o gancho, anteriormente o doutor tinha comentado comigo das questões de muita informação, né? Vendedor, a questão do cheiro, enfim, tal. Então, aí eu vou fazer duas perguntas que veio, assim, dentro do contexto, foi um fio condutor que eu estou gerando hipóteses aqui na minha que, assim, eu tô, enfim, além das informações do produto, informações do design, informações
do próprio vendedor, né? As informações de você sentindo 10 tipos de fragrância, enfim, né? Dois fatores, aí eu vou perguntar se faz sentido ou não. Fator iluminação dentro de uma loja. E o outro fator é a questão, porque aí é mais uma informação, né? Partindo do pressuposto, eu tenho som dentro da empresa. E aí tá dentro ali da empresa, seja um segmento. Nós estamos falando de um segmento aí de varejo. Aí o cara tá fazendo propaganda, o cara tá tomando decisão de comprar um produto X, Y ou Z. Aí ele tem mais ali a propaganda que tem. Hoje, promoção não sei do que, não sei do que. Você pega um hipermercado, enfim. Que aí, na verdade, na minha concepção, na minha humilde concepção, é mais um fator que tira a atenção dele para tomar decisão ou um ruído que vem a atrapalhar ele tomar decisão. Isso faz sentido? Faz, Renato, um pouco faz. Tá? O que acontece? Primeiro, é muito interessante, quando a gente fala de marketing, certo? O marketing nasceu como uma derivação. Eu já chego na tua resposta, tá? Sim, perfeito, perfeito. Raciocínio. O marketing ele nasceu de uma derivação da economia, onde as pessoas são agentes racionais e agem de uma forma racional, tá? Então, o marketing hoje está muito ainda contaminado com essa visão econômica da racionalidade dos agentes mercadológicos, certo? Mas tem uma frase do Damásio, que eu gosto muito, que ele fala que nós não somos seres racionais que sentimos, nós somos seres emocionais que pensamos. Nosso driver é emocional, as respostas são imediatas, são fisiológicas. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer, quando você está inserindo no ambiente de compra, você tem N variáveis, N, certo? Muitas. A grande maioria, certo? Que você não tem controle. São outras pessoas, fator, talvez iluminação, temperatura possa ajudar, certo? Mas o humor da pessoa que tem no dia, certo? Existe um conceito de priming, certo? Que é uma estimulação anterior que faz um efeito sobre o teu comportamento posterior, certo? Então, por exemplo, alguma coisa que pode ter acontecido no estacionamento que você entrou na loja de super mau humor, certo? Então, são condições, são variáveis que, gente... E quando você insere, por exemplo, uma comunicação no processo, de repente, ela pode fazer um efeito positivo. Então, a pessoa tinha, de repente, uma decisão a ser tomada, aquela comunicação ela vem a reforçar essa decisão, e aí ela fala, opa, promoção, vamos sair, certo? E vai lá e compra. Mas, de repente, com esse estímulo, você pode ter abreviado uma jornada, certo? De outros 4, 5 itens que a pessoa ia comprar, que ela esqueceu. Por quê? Você colocou uma informação nova, certo? Então, precisa testar isso. É uma coisa muito contextual, certo? Não sei se faz sentido, mas enfim. Faz totalmente sentido. Totalmente. Então, e aí só para concluir, o fato de você ter inserido uma informação dentro do comportamento, essa variável, não quer dizer necessariamente, obviamente, você vai canalizar essa venda, mas de repente você pode ter perdido 3, 4, 5 itens que foram esquecidos em função dessa nova informação. Eu vejo. Agora a gente vê as coisas que a gente acaba no dia a dia passando, interessante, né? Eu estava na terça-feira, enfim, dentro de um estabelecimento, assim, não vou contar mas enfim, para tudo. E aí ele falou assim, promoção de última hora.
não sei, o produto X pela metade do preço, mas virou uma correria dentro do hipermercado, igual doido, porque a palavra promoção de última hora só vale 5 minutos, uma correria que todo mundo se movimentou pela palavra promoção. E aí agora vem a conotação do seguinte: se o cara estava numa decisão de compra de um produto muito mais complexo, mais caro, e aí ele tirou a atenção da compra desse produto. Se fizer sentido, o doutor me corrige. Estou tomando a decisão de um produto de ticket médio de R$200. Exemplo, pode ser uma garrafa de uísque mais nobre, uma garrafa de vinho mais nobre, não uma garrafa de 30, mas uma garrafa de 200. E aqui chegando num entendimento que tem garrafa de vinho que, tudo bem, não vende no mercado, no hipermercado, enfim, naqueles atacados grandes, mas tem garrafa de vinho de R$1.000. Às vezes uma promoção tirou ele desse fator de decisão. Porque aí eu posso chamar de ruído e ele, às vezes, não vai voltar para lá. Isso faz sentido. Aí, Renato, tem duas variáveis, certo? Variável 1. Essa promoção, ela pode ser a gota d'água que, de repente, acabou a renda discriminada. A pessoa não fala, olha, eu faço por essa opção, deixo de comprar, o resto, vou fazer um trade-off, mas é puramente utilitarista. Fala, olha, não cabe mais no meu bolso, certo? Eu vou optar por essa promoção e corto o restante da lista, certo? Mas também tem outra situação onde, não sei você, eu não faço lista do supermercado, certo? Eu também não. Também não. Você faz aquela lista mental, né? E quando você tem uma comunicação dessa e você aproveita, eu volto para casa com coisa faltando. Eu esqueço, certo? Então, você desalojou uma cesta mental que você tinha, certo? Então, por exemplo, tem pessoas que fazem supermercado, sabe, a pessoa não vai ficar desfilando, ela vai com uma situação muito pragmática. Então, precisa tomar cuidado quanto esses ruídos que você gera, exatamente conforme você falou, afeta o processo de decisão, descaminha a pessoa na sua decisão original. Então, é um trade-off, certo? Promoção, eu brinco que promoção é uma palavra onde gera uma convulsão mental, porque a pessoa começa a tremer, começa a suar. Eu brinco que algumas até viram os olhos e baba, né? Então, é uma coisa assim que é automática. Tá. Aí, assim, eu vou finalizando já, porque dentro do contexto, enfim, né? As pessoas que, ao longo desse webinar, que for fazendo sentido, a intenção e o objetivo é você criar essas confusões, eu falo que são confusões, né? Porque são 12 dias de conteúdos, de pessoas com experiência, trabalhos validados não só cientificamente, mas trabalhos validados de aplicado em empresas, e a pessoa vem com uma experiência e em falar com propriedade, né? Mas aí eu vou fazer uma última pergunta, na verdade são duas últimas perguntas. Primeira, a gente já falou da questão dos ruídos dentro do contexto de tomada de decisão, então seria muito mais viável fazer os experimentos em relação à comunicação de um som, ou eu coloco uma rádio, ou eu coloco uma música mais calma, ou eu coloco e aí o doutor faz sentido eu fazer esses experimentos para tentar entender, porque eu sei que algumas empresas elas acabam adotando filmagem para ver como essas pessoas se comportam diante de tal situação, enfim, mesmo que seja 5%, mas essas empresas, eu acho, faz sentido
colocar uma rádio local, faz sentido colocar uma música mais calma, uma música... Enfim, é claro que isso vai de segmento para segmento, de tamanho regional, de tamanho de loja, enfim. É claro que eu tenho que levar em conta todos os contextos. Mas faz sentido esse experimento? Total, total. Eu acho que, por exemplo, falando particularmente o varejo, certo? O varejo tem uma oportunidade enorme de fazer experimentos, certo? Por exemplo, gestão de categoria. Tá? Eu não posso falar um produto, nem o que aconteceu, mas, gente, eu tive uma notícia com uma cliente que uma determinada categoria ela vai entrar junto com outra completamente diferente, coisa que você não pode imaginar. Mas as duas coisas se conversam e têm complementariedade, certo? Porque a gente está muito acostumado, por exemplo, com gestão de categoria, onde aqui é o vinho, certo? Aqui é a pasta de dente, aqui é o desodorante, certo? Em categorizar por produtos. Gente, será que a gente não tem que respeitar a jornada? Será que a gente não tem que... Tem aquele caso clássico da fraude da cerveja, etc., certo? Mas isso mostra que essa situação, não somente de música, certo? Também tem aquele experimento que todo mundo fala, né? Que normalmente a tendência de comprar vinhos da nacionalidade da música que está tocando, que é o efeito priming, né? Então, existem situações onde você pode brincar e ver realmente... Putz, o efeito observacional, você fala uma coisa interessante, Renato. Faz essas brincadeiras e vê o que acontece em termos de efeito. Será que você conseguiu alterar um padrão de comportamento? Porque, o varejo é um grande laboratório. A pessoa está ali, está confinada naquele espaço por um determinado tempo, certo? E a partir daí, eu acho engraçado, ninguém observa isso, a pessoa está confinada ali. Será que você não pode começar a fazer alguns experimentos para ver o que pode potencializar? Então, enfim, é uma provocação. Aí veio a gente falando do vinho, né? Exatamente. Olha que loucura que veio agora em minha mente. Eu nunca fui em um estabelecimento, tô falando eu não tomo vinho, tá? Eu já tomei vinho, eu sou um apreciador de vinho, mas por umas questões, enfim, eu não consumo nenhum tipo de bebida alcoólica mais. Mas, enfim, quem gosta, eu acho que faz todo sentido, e eu faria isso. Eu nunca fui num estabelecimento onde tem o vinho e do lado tem uma geladeira com queijo. Quer dizer, você tem até uma coisa muito tímida, né? Mas é muito tímida, certo? Você pega a geladora em cima do queijo, você põe alguns vinhos, mas quer dizer, puxa vida, será que você não pode fazer uma sugestão de harmonização? Certo? Então, mas aí vai longe, né? Na verdade é o seguinte, a gente, quando fala de vinho, você tem lá, se não me engano, a denominação chama... A pessoa que entende de vinho, fugiu o nome. Sommelier. Sommelier, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Tem um especialista de vinho, mas não tem um especialista de queijo para fazer harmonização. Será que não faz sentido colocar uma câmera e colocar duas pessoas, uma com um entendimento de queijo e um entendimento de vinho, e para fazer essa... Ou até mesmo você sugere, você não precisa nem ter esse custo da pessoa, certo? Você pode ter uma situação de conversa de categoria, por exemplo, esse daqui vai bem com brie, esse daqui vai bem com parmesão, esse daqui, sabe? Você pode fazer uma sugestão de um merge de categoria, brie, né? Com merge de categoria, certo? Onde você consegue... sei lá, brincar um pouco com isso, entendeu? Fazer essa complementariedade. E aí eu acho que entender a jornada do consumidor, entender como ele conecta produtos e a sua cesta, gente, é uma coisa assim muito, sabe? Eu acho que você muda o critério de gestão por categorias. Tá. Gestão de categorias.
Sim, perfeito. Nós não vamos se estender, mas assim, eu peço de cabeça agora, doutor, 2 livros essenciais para leitura de quem quer entender um pouquinho esse segmento. 2 livros, 2 indicações, 2 autores. Vamos lá. Bom, como acadêmico, minha principal fonte é artigo científico. Sim, não, quanto a isso, tranquilo. Mas livro, me ocorre um, que é o Consumer Neuroscience, certo? Mas aí ele é um livro técnico para pesquisa, inclusive tem metodologias, tem formas, ele é muito técnico em termos de pesquisa, certo? Então, eu estou falando dentro da minha praia, não me ocorre mais nenhum. Não seria um outro que... O resto que eu conheço não está disponível em português, certo? Mas tem... E esse Overflow do Mind, acho que é uma coisa também interessante, tá? Mas eu acho que o único que está disponível em português talvez é o Consumer Neuroscience. Então, assim, não vou mentir que é um assunto que me inspira, tá? Eu tenho estudado e lido muito sobre a questão da neurociência, do neuromarketing, para entender, tanto que eu fiz questão de buscar pessoas com entendimento científico. E aí eu me deparei com o doutor, que foi muito solícito, muito de pronto. Não, estou dentro do projeto, eu agradeço. As pessoas que aqui estão assistindo, tem todos os contatos do doutor aqui, tá? Durante o bate-papo tem telefone, tem o site da empresa, acabei de colocar aqui o LinkedIn, onde tem mais informações do doutor. Então, assim, fazem o uso da ciência, fazem o uso do experimento, fazem o uso de pesquisa, seja curioso, eu acho que, assim, quebre padrão, faz esses testes. Hoje está fácil. Essas câmeras, elas são pequenas, coloca lá para entender 2, 3 dias como o consumidor se conecta com aquela atividade, com aquela ação. Pode falar, doutor, fique à vontade. Inclusive, hoje a gente desenvolveu uma tecnologia, não sei se é oportuno falar ou não, que a gente consegue colocar câmeras no ponto de venda, com visão computacional, cada câmera é um olho, que consegue dizer para onde a pessoa vai, certo? Sexo, idade, quanto tempo ela fica, como ela interage com o produto, certo? Então, isso é algo assim que não é algo de grande investimento e extremamente, sabe, insightful, sabe? Porque realmente ele ajuda a entender um pouquinho melhor essa parte quantitativa, mas ainda é vital você falar de uma parte qualitativa perceptual. Sim. Tá? Doutor, agradeço, assim, a gratidão é imensa, foi um conhecimento, assim, único. Eu sou apaixonado por ciência, eu sou apaixonado por... o mestrado me deu uma visão, eu falo que me deu uma visão dessa complexidade do entendimento, de pesquisar, de ler, de evoluir, né? Eu falo que eu estou num processo de evolução, de maturidade bacana depois dos meus... Eu tenho 47 anos, mas enfim, eu estou numa maturidade bacana que eu entendi da importância de ter feito o meu mestrado. Eu estou declinando da minha decisão de não fazer doutorado. Eu tinha proposto de não fazer, mas eu estou extremamente tendencioso a voltar a estudar de uma forma mais aprofundada, que eu acho que vai fazer
vai fazer sentido para mim como... Mas, enfim, eu agradeço, mas, assim, muita gratidão, muita, pelo conhecimento, pela disponibilidade, por tudo, pela simpatia, pelas colocações, enfim, eu não sei como retribuir, mas eu agradeço. Tenha um bom, vamos dizer aí, eu não preciso mentir que nós estamos em 2024, muita coisa vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, muita coisa vai evoluir, mas para mim esse bate-papo ficou um marco de entender realmente que vai muito além do que eu imaginava que era neurociência, neuromarketing, assim, enfim. Mas eu agradeço muito. Gratidão. Tenha um bom descanso, um bom final de semana, uma boa semana, seja como assim for, um bom final de ano letivo, que agora eu sei que nós estamos numa carga muito pesada. Eu fiquei durante 20 anos dentro da academia, então eu sei o quanto esse momento é doloroso, e abrir a agenda assim, enfim, eu agradeço. Isso, Renato. Eu que me sinto honrado, obrigado pelo convite. Eu peço perdão por alguns encontros que a gente teve, né? Estou numa fase assim de finalização do projeto, etc. A gente está gravando um feriado, né? Então, super agradeço também a sua disponibilidade, seu convite, me sinto honrado. Obrigado. Obrigado.